são várias características, né, da pandemia, que se a gente pensar nisso metaforicamente, né, eu acho que dá muita dica, né, para se construir uma ideia da nossa função no mundo, né, na relação da gente com a natureza, da relação do homem consigo mesmo, com os outros homens, né? É muito bom isso, é muito bom, né? Que aí você vai criando estratégia de imaginação própria, né? Que independe do vírus. Isso fortalece a gente. Saúde, mundo do conhecimento. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Sou Pablo Guzmán, o anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Que tal falarmos sobre nossa saúde mental em tempos atuais? Sobre nosso trabalho, nossas famílias, nossas crianças. Conversamos com a doutora Alicia Colodetti, médica psiquiatra titulada em Psiquiatria Geral e do Adolescente. Muito obrigado, doutora Alicia, pela gentileza de estar conosco, falando para os ouvintes do Medicina do Conhecimento sobre o admirável mundo novo. Estamos aí em frente a uma pandemia que aos poucos vem mudando as nossas relações interpessoais e o nosso trabalho. E eu gostaria de deixar aberto aí para a sua apresentação, para que você fale para os nossos ouvintes Medicina do Conhecimento. Obrigada, boa noite, Pablo, pelo convite, né? É uma honra estar aqui podendo falar, né, para, enfim, para muitas pessoas, imagino, né? Eu sou Lícia, sou médica psiquiatra, eu tenho residência médica pelo Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, e atendo um consultório particular aqui em Vitória desde 2003, e, enfim, médica concursada da CESA, e desenvolvo alguns trabalhos nesses espaços, né? Sou titulada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em Psiquiatria Geral, e Psiquiatria da Infância e Adolescência. Nós é que agradecemos essa oportunidade para um assunto tão em pauta atualmente. Na sua visão como médica, qual o impacto da pandemia na saúde mental da nossa população? Enfim, o que a gente tem visto atualmente, né, é toda uma dificuldade de adaptação, né, uma nova rotina, que é um desafio, enfim, imenso, né, uma situação completamente nova, né, nossa sociedade, uma pandemia, como o nome já diz, né, se espalhou, né, para o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, né, numa situação inédita, acredito, na história da humanidade, porque a gente já teve tantas outras pandemias, né, certamente iremos ter outras ainda, mas essa talvez seja a primeira onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, as informações, é a pandemia aqui, é na China, é pandemia no Japão, é pandemia em todo lugar, né? Então, em outras situações que, ao que parece, assim, a história, né, já vivenciou, essas crises, elas tinham, enfim, essa palavra meio assim, vinham como se fossem ondas, né? Acontecia em um determinado lugar e depois chegava em outro. E hoje, com o advento da internet, da comunicação, isso tudo se alastra de uma maneira jamais vista, né? Talvez antes do vírus chegar, de fato, a gente não sabe o que chegou primeiro, né? Se foi o vírus ou se foi a informação da pandemia, a gente já estava assim em alerta aqui, né? Então, toda uma situação de estresse, de ansiedade, diante de uma ameaça desconhecida, né? Por mais que a gente ainda tenha uma série de recursos, do que em 1918, época de gripe espanhola. Então, o que se instalou no primeiro momento, né, foi um medo muito grande e todos os desmembramentos disso daí, né, medo, ansiedade, reações depressivas, né, às vezes até reações de negação frente a uma ameaça desconhecida. Então, isso varia muito, mas o fato é que essas mudanças que a gente tem observado, elas estão aí, né?
concorde eu ou não. As escolas estão fechadas, as pessoas estão usando máscaras, umas sim, outras não, mas a gente não encontrava ninguém andando de máscara por aí há um tempo atrás, né? Usam álcool gel, então tem gente que não está podendo trabalhar, tem gente que está trabalhando demais, né? E então são essas readaptações ao estresse. Quando a gente compara as epidemias e as pandemias anteriores com a atual, eu acredito que a grande diferença é que as outras não tinham WhatsApp. Então, Aham, esse é um fator estressor muito é, interessante. E as famílias, muitas se confinaram nos seus próprios casulos. Isso para muitos foi muito bom, porque as pessoas uhum. puderam se reencontrar, mas para outras foram fatores de um complicador na própria saúde mental. Quanto às crianças, como elas têm respondido a esse isolamento social? Interessante isso que você falou, porque a gente às vezes tenta classificar e sistematizar as várias populações, as características de cada um, mas a gente se iguala, né, na questão, somos todos gente, né? E um colega, ele, de vez em quando, ele diz assim, olha, essas coisas não dão um poste, só dá em gente, né? E as crianças, assim como os adultos, como nós, elas também têm tido respostas diferentes ao estresse atual, né, à pandemia. Isso, lógico, elas são muito mais vulneráveis, né, a alterações ambientais. E aí o ambiente da criança, eu estou me referindo mais propriamente à família, inicialmente, quando muito pequenininha, muito à mãe, mas não tem como a gente dissociar, a gente tirar, entender a criança fora de um contexto ambiental, né? E aí, no caso, familiar. Então, essas respostas das crianças, elas são muito relacionadas, né, à maneira como as famílias têm enfrentado a pandemia, né? Existem crianças que já têm por si problemas, né, de ordem, eu posso falar da minha área, né, de ordem psiquiátrica, psicológica, que demandam um desafio ainda maior para algumas famílias, né? Curiosamente, por exemplo, assim, alguns autistas, nem todos, né, eles ficam relativamente bem dentro de casa, né? Não necessariamente dão tanto trabalho, alguns eles são muito mais introspectivos, ficam ali com eles mesmos. Mesmo algumas crianças hiperativas, podendo estar em casa, assim, menos exposta, né, a muito estímulo, a estímulo ambiental, estímulo de escola, de barulho, de transporte de outros meninos, e às vezes, quando as famílias conseguem estabelecer uma rotina regular, uma rotina estável, algumas também tendem a ficar mais tranquilas, às vezes até mais organizadas. Isso sugere a gente até, né, a necessidade, ou a ideia de que, por exemplo, algumas crianças hiperativas precisem desse trabalho mais regular, repetitivo, né, para tentar trabalhar essa questão da atenção. Então, tem algumas situações muito específicas, né, de crianças que já, por si só, já têm diagnósticos, e aquelas que não, né, que, enfim, que ainda estão muito vulneráveis, né, ao ambiente, a como o ambiente responde ao estresse. Mas, surpreendentemente, Pablo, minha estatística não é estatística mundial, claro, né, mas eu observei crianças que ficaram bem, né, em casa com os pais, tranquilas e tal, né? Às vezes a escola não está com tanta atividade, aí crianças que começam a fazer outras coisas, pintam, desenham, né, ou contam história, e tem isso. Agora eu acho que a gente está no momento, que já tem bastante tempo que a gente está nessa situação, que o pessoal já está começando a ficar meio siri na lata, né? Já não tá aguentando muito mais. Enfim, quando a família consegue lidar, né, com o estresse de um jeito mais tranquilo, né, talvez de um jeito mais, vou usar essa palavra aqui, mas de um jeito mais inteligente, né, as crianças tendem a se beneficiar. Quando isso não acontece, você vê uma criança que nunca teve transtorno nenhum, nunca teve problema anterior nenhum, começa a apresentar, é bom até verificar como estão os pais, né, porque ali muitas vezes pode estar
um indício, né, indicativo do que está acontecendo, assim, de disfuncional. Interessante essa análise que muitas vezes os pais não tinham contatos com os filhos e agora eles É, estão tendo. Então, no meio é, dessa pandemia, o copo meio cheio, vejo que um momento de reinvenção da família para muitos é, e também reinvenção da educação. Os é. Jetsons já falavam da telemedicina, da teleconsulta, do robô Aham, auxiliando nas atividades domésticas. Hoje é. nós vemos isso com a fantasia ou o sonho se tornar realidade. E São até o afrouxamento de algumas coisas, assim, assim, pô, agora que meu filho está em casa, eu não vou ficar exigindo dele horário para tudo, né? Então, essa compreensão também que algumas famílias têm, né? Eu não vou fazer da minha casa, sei lá, uma escola, um quartel. As crianças vão lá, inventam um jeito delas de entender, né? De ocupar a casa. Isso é muito bacana porque eu acho que até para os pais, quando eles se permitem fazer um pouco isso, eles ficam menos estressados também, porque tem uma demanda muito forte assim de educar, 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 essa educação de cima para baixo, que nem sempre isso é tão bom, né? Tão bom. Uma criança chegou um dia desse aqui, um dia desse não, antes. Eu não sou um robô, eu não sou um robô, eu não sou um robô, né? E a gente, mãe, pai, preocupado com o desempenho, porque essa é uma variável assim muito forte hoje em dia na nossa sociedade, preocupado com o desempenho, não consegue escutar. Ou a criança falava, eu não sou um robô, a mãe e o pai estavam falando que ela tinha que fazer o dever, que tinha que fazer o dever. Então, agora essa proximidade, assim, ela pode ajudar a abrir um pouco esse canal de comunicação. descobrir novos talentos, né, interiores É, aí. é, E você citou uma coisa muito interessante, que algumas pessoas mudaram a forma de trabalho e outras passaram a trabalhar ainda mais, né? uhum. No nosso pico da pandemia, os hospitais, pronto-socorro, UTIs, todo esse processo que tivemos que nos adaptar. E como que está a saúde mental dos médicos nesses tempos de pandemia? Saúde mental dos médicos devia ser tema sempre, não é, Pablo? Porque a gente, enfim, a gente é um caso, não vou dizer à parte, mas um caso às vezes grave, né? De um modo geral, o médico já tem muita dificuldade de pedir auxílio, de pedir ajuda, de reconhecer os próprios limites, né? A gente às vezes reage à nossa sensação de impotência, né? E de incompletude mesmo, de que não consegue fazer tudo com de uma maneira onipotente que acaba que desvirtua até, eu acho que o sentido do nosso trabalho, né? Mas os médicos, eles, por motivos óbvios também, assim, né? Eles estão preocupados, muitos amedrontados pela exposição, medo de se contaminar, de contaminar familiares, é, muito trabalho, porque além do trabalho técnico propriamente dito, assim, quem faz consultório que está precisando atender, preocupação com higiene, com horário, é aprender a trabalhar online, quem está no hospital, né, esse risco da contaminação, a gente vê, né, as pessoas indo, assim, alguns colegas assim, se contaminando, a gente está numa situação de risco maior. Então, sempre estivemos assim vulneráveis ao burnout, né? E hoje a gente está ali, né? Super exposto, acho que é um esgotamento. É muito importante para o médico pensar, prestar atenção um pouco em si, assim, reconhecer, eu acho que os próprios limites nesse momento, até para não trabalhar mal, né? A gente precisa estar muito atento assim a gente, que a gente tem que estar melhor do que pelo menos um pouquinho melhor, né, do que o de saúde, do que aquele que a gente vai prestar atendimento, né? O médico não Sim. pode estar mais doente do que o paciente. Cuidado que esse alerta, né, que a gente precisa fazer para os colegas, para nós, constantemente, que é um Eu acho que é desafio. uma oportunidade de uma conversa franca, né, frente a esse novo desafio, e as pessoas às vezes comentam o novo mundo. Eu tenho a impressão de que o mundo é o mesmo,
as pessoas é Uhum, que têm que se redescobrir e se inovar, uhum, porque nós é que precisamos agora nos adaptar de forma cultural, de maneiras, uhum, as maneiras de trabalho, o contato social, né? uhum, Isso realmente exige de nós uma carga de estresse considerável, uhum, mas os diagnósticos, os pacientes e as doenças continuam. Nesse uhum. mundo diferente, existem novos diagnósticos? Quais os diagnósticos psiquiátricos mais incidentes no momento? No primeiro momento, o que se viu muito, e se vê ainda, porque a gente, essa coisa de momento não é tão desenhadinho assim, né? Mas a gente vê essas reações ao estresse, né? Daí, desde uma reação aguda ao estresse, onde, frente ao medo, assim, aquela notícia de que a gente está numa ameaça, as pessoas podem ter sintomas de, sei lá, começam a ficar mais insones, né? Dificuldade de dormir, sentimento, às vezes, quando mais grave um pouco, de despersonalização, assim, que é uma sensação assim de como se você não fosse você mesmo, você se estranha, às vezes estranha o ambiente que você está, porque fica com essa a ideia assim do tempo, né? E do que fazer nesse tempo, assim, que ficou pouco definida, né? Como é que eu vou me organizar? Então, houve algumas situações assim que eu atendi. Depois, assim, de uma reação aguda no estresse, a gente pode pensar, talvez, numa coisa de ajustamento, né? Como que eu me ajusto, como é que eu converso agora com esse estresse, né? Passou, e aí como que eu me adapto às mudanças. Então, eventualmente, eu posso me adaptar muito mal, né? Ficar, por exemplo, com preocupações excessivas, não conseguir pensar em outra coisa, e aí eu agravo insônia, né? Eu agravo ansiedade, isso de uma maneira crônica. Eu posso precipitar para um transtorno de humor, para um transtorno depressivo, a pessoa vai ficando raivosa, mas aquela raiva para dentro, né? Como que vai elaborando essas perdas, a perda da liberdade, né? A perda econômica, né? Às vezes a perda do trabalho mesmo, das relações sociais. E, de um modo geral, tem sido esses, assim, né? Os transtornos relacionados à ansiedade, né? Muita gente que estava, infelizmente, já estava estabilizada, assim, estava relativamente estabilizada, às vezes tem um agravamento de sintomas, né? E outras pessoas que até então não tinham nada começam a apresentar queixas dessa ordem. Então, atualmente, esses têm sido mais. Muita insônia, muita ansiedade, irritabilidade, medo, às vezes depressão, né? O que a gente mais vê. E para essas situações, existem estratégias comportamentais que possam ajudá-la a lidar com o estresse provocado pela pandemia? Muito tem se falado agora justamente sobre isso, porque como a gente não tem muita. A gente está no meio de uma coisa ainda muito desconhecida, o que nos resta é o presente, né? O que eu vou fazer hoje? Então, tem tudo isso acontecendo, eu não sei para onde exatamente que isso vai dar. Então, o que tem se recomendado é tentar manter alguma estrutura de rotina, né? Não é a mesma rotina, mas algumas referências à rotina que se tinha antes, assim, acordar, o banho, colocar uma roupa, né, para poder fazer alguma atividade, não ficar de pijama o dia inteiro, por exemplo, tentar estabelecer, às vezes até marcar as horas, ó, de tal hora eu vou tentar fazer isso, de tal hora eu vou tentar fazer aquilo, não é aquele trabalho, mas eu posso tentar ler aquele livro que está lá há um tempão e eu nunca tive tempo, né? E aí eu vou ler esse livro, né? De tal hora eu vou. Marca assim, tempo, né? E aí é uma coisa muito particular, muito individual. Assim, tem se pedido, né, para evitar o uso assim, de bebida alcoólica, né? Que as pessoas estavam bebendo muito, inclusive as pessoas mais idosas. E esse tipo de estratégia de cuidado, alimentação, esses cuidados mesmo, bem básicos, né? Mas sem os quais a gente não existe. E aí, à medida em que eu coloco, eu acho, um limite, né? Ou então eu desenho uma estratégia, eu me coloco dentro de algum lugar, aí te dá uma sensação assim, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí eu existo dentro desse espaço, porque fora de espaço nenhum, a gente, né, a gente não faz, parece que não faz nada, é uma sensação muito angustiante.
Então, assim, alguns profissionais, nós profissionais, a gente tem orientado, né, isso genericamente, caso a caso, né, porque cada um sabe onde o calo aperta mais, né? Então, as pessoas que estão já em atendimento pode observar e fazer algumas orientações mais pontuais. Eu acho que nós estamos numa oportunidade de redescobrir hobbies, de aprofundar em temas que estavam esquecidos na Uhum, nossa mente, nas nossas gavetas, e uhum. podemos fazer desse momento a limonada, né, É, para que a gente então, possa aprender e reviver, voltar a nos adaptar ao mundo moderno, ao mundo que nos espera, já que nós não temos aí uma perspectiva de quando voltaremos, né? e é interessante assim a gente pensar, né, em aliar, né, a tecnologia. Isso está curioso, eu estou achando. A tecnologia sempre foi tida como uma coisa muito fria, distante, desumana, né? E hoje é justamente essa coisa distante, desumana, tecnológica, que está permitindo o contato. Então, é uma coisa da tecnologia com a humanidade de uma maneira interessante, né? Eu acho que é uma nova maneira de estar com o outro, de estar consigo mesmo, porque à medida que eu tenho uma tela aqui entre você e eu, né, o computador, enfim, eu tenho mais eu do que você, né? Então a gente acaba que precisa também estar um pouco mais atento a nós mesmos na relação com o outro. Isso pode ser bastante curioso. Eu espero muito que a gente aprenda com isso. A gente tem valorizado bastante os podcasts, né, por acreditar que o áudio também ele tem uma penetração Uhum, uhum, multitarefas, né? Então a gente pode fazer uma atividade principal e estar escutando o rádio. Era o que a gente fazia uhum. antigamente com o Isso. rádio, né, que as pessoas se reuniam na sala para escutar rádio. Posso imaginar, quando eu escuto, aí eu A estou tele ouvindo, não necessariamente vendo, aí eu imagino. Então, isso para a vida mental é riquíssimo. é a radionovela. Voltamos ao período das radionovelas. Isso. Agora, o que me chama a atenção também é que nessas questões de live, quando nós conversamos com as pessoas pelas telas, aparecem, na verdade, três pessoas. Uhum. Eu, você e eu me vendo. Porque Aham. normalmente, quando você conversa com uma pessoa, você está vendo apenas a outra pessoa. Nesse novo formato, eu também me vejo. É, Então, a gente passa a pois conhecer é, mais pois é, intimamente as nossas a gente falas. mesmos, não é? Que loucura isso. Isso para um bom filósofo, para quem gosta assim, eu sou suspeita, dá um caldo bom, né? Uma vez eu conversando com colegas, e, enfim, é inquestionável, acho que o valor da ciência, a gente está vendo aí, sem ela a gente não faz, mais uma hora dessa, você imagina, as igrejas estão fechadas, né, e os laboratórios estão abertos. Então, a ciência hoje tem uma importância muito grande, e, e a estatística, né, e o valor da estatística, a gente fala muito de número, incluiria aí mais uma outra linha aí de pesquisa, de raciocínio, que são as metáforas, né? Porque que não é estatístico, não é científico, mas assim, que dá uma possibilidade, eu acho, assim, essa pandemia, ela trouxe, assim, a maneira como ela veio, doença inicialmente, né, trato respiratório, que vem no mundo moderno, né, que são grandes cidades, na verdade, assim, são várias características, né, da pandemia, que se a gente pensar nisso metaforicamente, né, eu acho que dá muita dica, né, para se construir uma ideia da nossa função no mundo, né, na relação da gente com a natureza, da relação do homem consigo mesmo, com os outros homens. Né? É muito bom isso, é muito bom. Né? Que aí você vai criando estratégia de imaginação própria, né? Que independe do vírus. Isso fortalece a gente. Eu acho que, para mim, é a oportunidade. Aproveite a pandemia para redescobrir o sentido da sua vida. É. Ai, ai. Dizem que o sentido da vida é viver, então a gente está tentando. Um dia de cada vez, né? É isso aí. Eu agradeço a doutora Alicia, médica Obrigada, Paulo. psiquiatra, por essa oportunidade, esse papo cabeça.
É. que serve para deixar também uma pitadinha aí de o que faremos daqui para frente, né, das nossas É. vidas, como controlar nossas paixões e Uhum. reacender as emoções. É isso E aí, eu, muito bom. eu queria É. deixar para suas considerações, para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento, que é focado em médicos, mas a gente tem percebido que pessoas do Brasil inteiro escutam esses podcasts, né, colegas e outros profissionais da área de saúde. Agradeço e deixo para as suas considerações finais. Eu agradeço muito, Pablo. A gente já se conhece de há algum tempo, sou admiradora sua e da sua família, que, enfim, né? Mas muito obrigada, né? E, enfim, espero, quem sabe, a gente tem outras oportunidades, né? Foi um bate-papo, acho que bem aberto, né? Mas acho que é isso, temos que abrir mesmo e para achar outras novas saídas, né? Novos caminhos, na verdade. Fica o convite para abrir um canal aí sobre filosofia, Ah, né? Ou adoro, a adoro, literatura, a sua paixão. adoro. Obrigada. Tá. Obrigado a você e Muito seguimos em obrigada. frente. Com coragem, Seguimos. vamos vencer. Isso aí, sem medo, tá? Um abraço. Aproveito para te lembrar que é importante seu feedback. Dê seu like, suas estrelas, seu joia onde escutar. Você escolhe Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, YouTube e outros vários agregadores de podcast. Compartilhe nas suas redes para atingirmos mais colegas de várias especialidades, aumentando o nosso mundo do conhecimento. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.